Palavras que respiram. It ends with us. Colleen Hoover. É assim que acaba. Capítulo 1. O encontro no telhado. Gente, esse livro já começa de um jeito que você fica meio sem saber o que sentir. Porque a primeira cena já é a Lily, sentada no parapeito de um prédio. E não é qualquer prédio, tá? São 12 andares. E ela tá ali, com um pé de cada lado. E automaticamente você pensa, ela vai se jogar? Mas não. E isso é muito importante. Ela deixa claro, ela não quer morrer. Ela só não tá bem. Ela acabou de enterrar o pai. E assim, isso por si só já seria pesado. Mas o problema é que não é um luto simples. É aquele tipo de luto confuso. Porque ela amava o pai, mas ao mesmo tempo, ela não respeitava. E isso já muda tudo. A história começa com a Lily em um momento de isolamento extremo. Ela está em Boston, sentada no parapeito de um prédio de 12 andares, com as pernas balançando para o vazio. Mas não se enganem, ela deixa claro que não quer morrer. Ela só precisa de silêncio. Ela acabou de vir do funeral do pai dela lá no Maine, e a cabeça dela está um caos. O discurso desastroso. Ela acabou de enterrar o pai. E assim, isso por si só já seria pesado. Mas o problema é que não é um luto simples. É aquele tipo de luto confuso. Porque ela amava o pai, mas ao mesmo tempo, ela não respeitava. E isso já muda tudo. Aqui a gente entende o porquê dela estar naquele telhado. O pai dela, Andrew Bloom, era o homem perfeito aos olhos da cidade. Prefeito, empresário de sucesso, marido exemplar. No funeral, a mãe da Lily pediu que ela dissesse 5 coisas boas sobre ele. Sabe o que ela fez? Ela subiu no púlpito, disse o nome dela e ficou em silêncio por 2 minutos inteiros. Ela não conseguiu achar 5 coisas boas para falar. Esse silêncio gritou que ninguém tinha coragem de dizer sobre o pai dela. E aqui vem a parte que pra mim, já define o tom do livro inteiro. No funeral, a mãe dela pede uma coisa simples. Fala 5 coisas boas sobre seu pai. Simples, né? Só que não. Porque a Lily sobe lá na frente. Olha pra todo mundo e fica em silêncio. Por 2 minutos. Sem falar nada. E gente, isso aqui é muito pesado. Porque não é só vergonha. Não é nervosismo. É incapacidade mesmo. Ela não consegue encontrar 5 coisas boas. E aí você começa a perceber. Aquele homem que todo mundo idolatrava, não era o mesmo homem dentro de casa. E esse silêncio dela, é quase um ato de rebeldia. Ou até de verdade. Depois disso, ela simplesmente vai embora. Pega um voo. Vai pra Boston. E sobe nesse telhado. Não porque quer morrer. Mas porque ela precisa de silêncio. E eu achei isso muito real. Sabe quando você só quer um lugar onde ninguém te conhece? Onde você pode só existir. É só isso. A chegada de Riley Kincaid. Só que aí, entra o Riley. E ele entra do jeito mais caótico possível. Chutando uma cadeira. Com raiva. Sem nem perceber que tem alguém ali. E isso já diz muito sobre ele. Porque a Lily guarda tudo. E ele explode. Enquanto a Lily tenta processar esse luto confuso, onde ela amava o pai como filha, mas o odiava como ser humano, o estranho invade o telhado. Ele entra com tanta raiva que começa a chutar uma cadeira de polímero. Esse é Riley. Ele é lindo, cheira a dinheiro, é um neurocirurgião brilhante, mas está claramente ferrado por dentro naquele momento. E quando ela descreve ele? É interessante. Porque ele é bonito, sim, mas não é só isso. Ele é intenso. Ele tem uma presença meio dominante. E ao mesmo tempo ele parece quebrado. E aí já começa aquela coisa clássica. 2 pessoas emocionalmente ferradas se encontrando. As verdades nuas e cruas. E aí vem a melhor parte do capítulo, na minha opinião. Eles criam um tipo de jogo. De falar verdades.
Mas não qualquer verdade. Verdades que a gente normalmente não fala. E isso aqui é genial, porque cria uma conexão muito rápida entre eles. Só que também mostra quem eles realmente são. Eles começam a conversar e estabelecem um pacto de honestidade brutal. Eles decidem dizer um ao outro coisas que não teriam coragem de dizer para mais ninguém. É aqui que o capítulo ganha profundidade. A verdade da Lily. A Lily conta que o pai dela era violento com a mãe. Mas não para aí. O mais pesado é que ela admite que quando era criança, ela esperava pelas brigas. Porque depois vinham momentos bons. Presentes. Carinho. Compensação. E isso aqui é o ciclo clássico da violência. E o mais doloroso. Ela se sente culpada por isso. Por não ter feito nada. Por ter aceitado. E isso mostra o quanto isso marcou ela. Ela confessa que o pai era violento com a mãe. Ela admite uma culpa terrível. Quando criança, ela esperava pelas brigas, porque sabia que depois da agressão, o pai tentaria compensar com semanas de ouro, presentes e jantares. Ela se sente cúmplice por não ter feito nada. A verdade do Riley. E aí o Riley vem com algo igualmente pesado. Ele conta que viu uma criança morrer naquele mesmo dia. Um acidente com arma dentro de casa. E o que mais mexe com ele? Não é nem a morte. É a raiva dos pais. E isso mostra um lado dele muito rígido. Muito crítico. Quase sem empatia em alguns momentos. Ele conta que acabou de ver um menino de 5 anos morrer na mesa de cirurgia porque o irmãozinho achou uma arma carregada dos pais. Ele admite que não sentiu pena dos pais, mas sim raiva da negligência deles. A visão dele sobre o amor. E aqui começa algo muito interessante. O contraste entre eles. A Lily é tipo, mais emocional, uma garota sonhadora. E ela acredita no amor de verdade. Agora o Riley, ele é uma pessoa mais lógica, sempre focado no trabalho. Mas por algum motivo, ele não acredita em relacionamento. E mesmo assim, eles se conectam. Ele é direto. Ele não quer casamento, não quer filhos, quer apenas ser o melhor neurocirurgião do mundo. Ele propõe sexo casual a Lily, algo que ela recusa, mas que cria uma tensão elétrica entre eles. A Lily fala do sonho dela de abrir uma floricultura. E tem toda aquela ironia do nome dela. Lily Bloom. Não é bem uma ironia, sabe, mas tipo, é quase óbvio demais. E por isso mesmo ela tem medo de não ser levada a sério. E isso é muito real também. Às vezes a gente tem medo de seguir algo que ama, porque parece bobo pros outros. O desfecho e a foto. E aí, o clima muda. Totalmente. Fica mais íntimo. Mais físico. Mais perigoso. E o Riley não tem filtro nenhum. Ele simplesmente fala o que pensa. Inclusive coisas que normalmente ninguém diria. E isso quebra completamente o padrão de romance perfeito. Porque ele não é romântico. Ele é direto. Cru. A conexão é interrompida por um chamado do hospital. Antes de sair correndo para salvar vidas, Riley tira uma foto da Lily ali, deitada na espreguiçadeira. Ele vai embora deixando uma promessa de que ela conquiste o sonho de abrir sua floricultura, mesmo com o nome irônico de Lily Bloom. E aqui já dá para perceber uma coisa muito importante. Ele é atraente. Mas também é impulsivo. A raiva dele já apareceu. A forma como ele fala também. Então já fica aquele alerta. Isso aqui pode dar muito certo. Ou muito errado. Eles chegam muito perto de ficar juntos ali. E a Lily, que teoricamente não é esse tipo de pessoa, começa a considerar. E isso mostra o quanto ele mexeu com ela. E aí? Bem no auge. O celular toca. Hospital. Ele precisa ir. E isso traz a gente de volta para a realidade. Mas antes de ir, ele tira uma foto dela. E isso é muito simbólico. Porque mostra que aquele momento significou algo para ele também. Mesmo que ele não demonstre. E ela fica sozinha de novo. No mesmo telhado. Mas não é o mesmo sentimento. Porque agora, tem algo ali.
uma marca. Um começo. E esse capítulo já deixa muito claro. Isso não vai ser só uma história de romance. Tem trauma. Tem passado. Tem escolhas difíceis. E principalmente, tem padrões que podem se repetir. Reflexão. O ciclo do arrependimento. Como o pai da Lily usava presentes para apagar a violência. Isso é o clássico ciclo da violência doméstica que o livro vai explorar. O pai herói versus pai vilão, a dificuldade de desconstruir a imagem pública de um agressor quando ele é querido pela sociedade. A primeira impressão de Riley, ele parece o príncipe encantado moderno, mas já demonstra sinais de uma raiva explosiva, o chute na cadeira, e uma dificuldade enorme de lidar com sentimentos que não sejam um sucesso profissional. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o silêncio da Lily no funeral foi justo, ou ela deveria ter falado alguma coisa pela mãe? E sobre o Riley, vocês o acharam atraente ou problemático? E se você não souber o que comentar, eu sempre sinalizo cada história com um emoji próprio. É só copiar e colar nos comentários, que é pra eu saber que você tá acompanhando essa história aqui comigo. Eu vou amar ver quem tá aqui desde o começo. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e eu continuo trazendo os próximos capítulos pra vocês. Já já eu volto. Palavras que respiram.